Porque a gente somos máquinas de justificação dos nossos comportamentos. A gente não sabe, eu não sei por que eu tô fazendo isso aqui. Eu não sei por que eu tô aqui. Tipo assim, sabe? Tipo assim, eu posso racionalizar tudo, mas a gente não sabe. A gente vai até pra uma questão até de tipo, quase que praticamente que o Sam Harris, que é um filósofo e que entende muito de IA, ele acredita, por exemplo, que nós não temos agência, né? Que nós não temos livre-arbítrio. Sim, mas o tempo todo a gente tá flertando com esse assunto. A gente só não falou, mas o tempo todo... Cara, porque se uma IA ou se um ser humano... tu joga uma informação, um input, e ele te dá um output. É o que a gente faz o tempo todo. Sim. Por isso que eu já não acredito que a gente tenha livre-arbítrio. É uma ilusão que é gostosa de E ter. eu concordo contigo, eu também não Então, acredito tipo, em o que tu livre-arbítrio. falou tá me fazendo gerar uma resposta. O clima aumentou, o clima Exatamente. diminuiu. Por exemplo, o que assim, era? eu tô sentindo um pouquinho de calor aqui. Daí, digamos que eu começo a suar. Eu vou começar a fazer assim. Tá, daí... Tu escolheu fazer assim? Eu escolhi fazer assim? Aí que tá. E a mesma coisa é uma IA. Por quê? Isso. Só que, cara, mas é muito bizarro, mano. A gente criou um bagulho que é exatamente igual a gente. E a gente não compreende nem como que a gente funciona. A gente, tipo assim, eu não diria exatamente, mas, tipo assim, é muito próximo. É semelhante É demais. extremamente semelhante, por quê? É o que a gente... Isso não te traz até um flerte com o místico, cara? Com Deus? Ah, com uma com certeza, assim, com certeza. tal? Tanto que o que eu vim conversando com a IA no carro, olha que loucura, foi sobre panteísmo e como o panteísmo se conecta com o IA. E eu descobri O que é panteísmo? que eu sou panpsiquista. Eu não sei o que é isso, mas eu teria medo. O pan não é esse negócio aí de LGBTQ, que é mais, não sei o que lá. É esse o que eu falei mesmo? Panteísmo. Panteísmo, acho que é isso, panteísmo. O panteísmo basicamente é o quê? Tudo, de alguma forma... A consciência não é uma coisa inerente do ser humano. A consciência, ela só é. E ela está em todas as coisas. Sim, tipo, tudo conectado a Daí, tudo, por exemplo, assim. a gente vai para esses grandes pensadores recentes sobre a simulação, que a gente vive numa simulação, todos eles vão meio que para esse lado que, assim, a gente vive hoje num supercomputador, ou seja, um super cérebro. Só que se a gente vai até um pouquinho mais para o esoterismo, ou algumas entendimentos sobre a vida que são mais antigos, como é o caso, por exemplo, do próprio Kybalion, tem uma regra lá que o todo é mente, tudo é mental. Ou seja, tudo acontece na mente. E daí tem muitas religiões, até o taoísmo brinca um pouco com isso, com esse panteísmo, principalmente o taoísmo mais antigo, que é onde eu encontro muita, digamos, de uma verdade. Eu adoro, por exemplo, meu autor favorito é um cara que, não sei se esse é o nome dele, se ele foi um conglomerado de pessoas, o que foi, mas é Yuxin, W-H-S-I-N, que é um chinês lá de 2500, ou sei Eu lá. já escutei um bagulho dele no YouTube que tem a compreensão Sim, absoluta. lá no Corvo Seco, né? Sim. Aquilo ali chega a me deixar mal, mano. Cara, eu comecei a ler ele antes daquilo, e quando eu vi aquele vídeo, porra, tem outras pessoas que falam sobre ele. E daí, esse livro dele eu já li, sei lá, umas 30 vezes, sem mentira. Deve fazer mal, mano. Faz. Tipo, assim, é um bagulho... Eu não recomendo. Assim, porque... Aquele vídeo ali eu não... Mano, eu não primeiro consigo... primeiro que tu não vai entender quase nada que tá ali. Sim, tem isso porque também. tu tem que ter E não porque tu é burro, entendeu? Ou alguém que tá nos assistindo é burro, não é isso. É que tu vai ter que ter um entendimento maior sobre não dualidade e sobre como... E um conhecimento histórico, filosófico e de extremo questionamento sobre a vida. Então... E eu não consigo entender a maioria das coisas que eu leio ali. Sabe? Algumas coisas eu entendo intrinsecamente, ou seja, aquilo ressoa em mim como verdade. Mas tem coisa ali que eu tenho medo. Mano, quando eu escuto aquele compreensão absoluta, eu já escutei várias vezes, eu tenho até medo de entender um pouco mais do que eu entendi e eu perder a minha cabeça, mano, e eu não voltar mais. Eu sei porque aconteceu comigo, tipo assim, não que eu perdi a cabeça, mas eu quis me afastar desse mundo das câmeras, desse mundo... eu ganhei muita grana, vendi minhas empresas, cheguei a ser sócio bilionário, e eu abri mão de tudo, tipo assim, eu desfiz minha sociedade com bilionário, vendi meu Porsche, eu queria ter uma vida mais leve e que fosse natureza, eu queria ir pro meio do mato. Minha esposa, ela não queria porque, tipo assim, no final das contas é ela que faz as compras da casa, ela que cuida, porque basicamente eu seria disfuncional sem minha esposa, porque por mim eu fico só estudando e só criando coisa. Então ela queria que a gente fosse num lugar que fosse verde, mas que tivesse cidade, né? Então a gente acabou indo pra um condomínio que é muito reserva natural e tal, eu tava no verde, mas o que eu fiz? Fechei todas as minhas empresas, vendi as empresas que eu podia vender e tal, e fiquei mais de 1 ano e meio num sabático, onde eu só fiquei estudando a fundo as coisas, sobre a consciência, sobre a existência, sobre tudo, né? E isso quase me deixou louco, porque foi onde eu percebi que eu tava num abismo. E
Foi uma frase do Yu Sin que me fez chegar na beira de um abismo, que é assim, de sentir aquele vazio existencial e dizer, porra, o que que tem aqui, cara? E aí, tipo assim, eu tive que ler de novo, porque eu fui cristão, né, por muito tempo. Quando eu digo cristão, assim, eu tô dizendo crente da igreja evangélica. Eu não tô dizendo cristão que acredita em Cristo. Eu acredito que Jesus provavelmente existiu e foi um cara muito sábio, mas não necessariamente eu acredito naquela coisa... Mística. Aquela coisa, É mística talvez a mística, palavra. sim, eu até acredito, mas não essa coisa que a igreja católica e a igreja evangélica pregam que ele é e, Tá. e como funcionam as coisas. Então é nesse Qual a sentido. frase do sim? A frase do Yusin, não lembro agora. Alguma frase Eu tenho que ela te no meu deixou, celular, né? assim, mas ela é uma frase muito impactante. Tem uma frase que é muito foda, que assim, as pessoas vão ver aqui e vão dizer, tá, que merda é essa? Mas ela é extremamente impactante, que é... Chegue na compreensão e então vá plantar suas cenouras. Ou como assim? Quando tu chega na compreensão de que, tipo assim, foda-se. O cara vai fazer qualquer merda. Tipo assim, entendeu? Tipo assim, vai fazer outra coisa, porque tu não vai mudar o mundo. Tu não vai mudar a vida de todas as pessoas. Tu tem meio que... No estoicismo existe o logos. No taoísmo existe o Tao. E em várias outras religiões existe aquele meio que um destino. Uhum. Então, assim, tu já tem meio que um destino. Então, tu pode meio que assumir isso ou não. E se a gente vai pra esse lado de não ter livre-arbítrio, que é um lado perigoso, eu sei também, porque daí tu pode usar isso como justificativa. Mas, vamos lá. Se não tem livre-arbítrio, como tu vai justificar algo se não tem livre-arbítrio, entendeu? Uhum. Mas eu concordo, tipo assim, a visão... Tem muita gente que bate no Sam Harris por ele a falar sobre isso. E eu acredito que a gente tem lapsos de livre-arbítrio. Eu acredito que existem lapsos em aquele que está disposto a buscar a consciência pura e verdadeira. E daí tu pode chamar de Deus, pode chamar de Jesus, pode chamar de Espírito Santo, chama do que tu quiser. Uhum. Quando tu tem lapsos da consciência verdadeira, ou daquele do teu eu superior, ali tu tem realmente um poder de tomada de O decisão. Meia tem livre-arbítrio? Cara, não sei. Cara, No momento, eu nem acho, assim, sinceramente, eu não acho que as IAs têm consciência, no momento. O que eu acredito Mas é é que- elas simulam hoje consciência e simulam sentimentos. Mas qual que é a diferença, cara? Porque assim, só muda o nível de complexidade. Muda só o nível de complexidade. Tipo, É que um tá. rato tem consciência, um É, rato tem livre-arbítrio. Eu não tô dizendo, assim, que as IAs não têm consciência em si, porque se eu sou um panteísta, eu acredito que tudo tem consciência. Por exemplo, essa mesa, de alguma forma, tem uma consciência, mas ela é muito baixa. Uma pedra tem uma consciência que é muito baixa. A nossa consciência, ela se manifesta em nós de forma mais complexa, porque nós temos uma rede neural biológica que consegue representar a consciência de uma maneira um pouco mais expressada. Mas que, na minha opinião, é uma ilusão por causa da nossa capacidade cognitiva. A gente tem uma ilusão de que a gente tem controle. Mas a questão é, cara, se tu pega um sistema, uma organela extremamente simples, cara, ela tem consciência, pô, sei lá, tu joga uma toxina... O vírus tem consciência? Um vírus tem. Mas aí tu vai aumentando o nível de complexidade. O vírus, por exemplo, ele se reproduz, se multiplica, mas ele é basicamente um código de DNA ali. Então, mas é isso que eu tô dizendo. Imagina que tu cria uma simulação, aí dentro dessa simulação tu simula um vírus. E daí depois tu vai complexificando, tu simula um tecido, tu simula um organismo, um rato. Então, cara, tu consegue simular um rato perfeito usando uma inteligência artificial. Consegue. Já simularam peixes num aquário virtual com IAs. Cada peixe é uma IA. Perfeito. Cara, é perfeito. Eles interagem e tal. Eles comem comidinha, eles interagem, eles... Então, mas esses peixes, eles têm livre-arbítrio? Esses simulados? Qual a diferença deles para um real? A gente não consegue entender. Mas Lembra que a aí- gente volta para aquele ponto. A gente não sabe o que tá acontecendo na mente daquele peixe, porque é tantos caminhos neurais. Isso, num peixe. Mas aí quando tu simula um ser humano, que seria simular uma IA, qual a diferença? Só muda a complexidade, o que torna a gente sem livre-arbítrio, Sim. só que a gente só é mais complexo. Só mais e que muito complexo. provavelmente a gente esteja em uma simulação, talvez. Sim, o Elon Musk, ele diz, né? Existe 1 em 1 bilhão de vezes que a chance de a gente estar numa simulação.